Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, bem-vindos mais uma vez a essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos sobre termodinâmica. Meu nome é João Marcos, então sou professor de Física, de Robótica, né? E também de Matemática. E hoje eu estarei trazendo esse vídeo, estou trazendo esse vídeo para vocês, justamente dando continuidade à sequência de vídeos que anteriormente eu estava postando no YouTube, né, no canal. Então, nesse caso, a gente vai continuar falando sobre termodinâmica, que é o tema desse tópico. Hoje nós vamos estar trazendo aí a abordagem sobre a transformação, o trabalho da transformação gasosa, só que essa transformação sendo em um ciclo, né? Então, desde já, antes de começar tudo, queria que você deixasse um like, já se inscrevesse no canal, se não é inscrito, tá? Inscreva-se, se não é inscrito, tá? Para receber aí também, ativa o sininho para receber todas as notificações. Bom, voltando pessoal, vamos lá para a aula, de fato, né? E hoje, sobre termodinâmica, vamos só relembrar que na aula passada, falamos sobre as transformações gasosas, o que é um trabalho, né, na transformação gasosa, o que é o trabalho na termodinâmica. Fizemos uma abordagem também histórica, né? Então, se você acompanhar o vídeo anterior, você vai observar que tem uma abordagem histórica sobre a Revolução Industrial, sobre o porquê também da importância da física dentro da história, dentro da Revolução Industrial, né, para o país e para o mundo. Bom, então, o trabalho da transformação gasosa a gente já conhece, que é a pressão vezes a variação de volume. E foi na aula anterior foi postado, né, e foi explicado sobre as transformações, que é a isotérmica, tá, a isocórica, né, ou a isométrica, a isobárica, né, e essas transformações são relacionadas com a equação de Clapeyron, né, que é utilizada na química, né, é uma equação que é a equação lei geral dos gases, e eu vou estar enunciando ela novamente aqui durante a explicação para que a gente possa relembrar. Bom, então, no trabalho de uma transformação cíclica, a palavra aqui, cíclica, está relacionando com um ciclo, tá? Vamos só deixar claro isso, tá? Estou falando de um trabalho sobre um ciclo termodinâmico. Eu trouxe esse gráfico, tá? Esse gráfico mostra, deixa eu ajustar, esse gráfico mostra uma relação entre pressão e volume, entre os pontos A a D, passando de A para B, de B para C, C para D e voltando de D para A. Né? E a pressão e a relação de o gráfico aqui, né, sendo pressão versus volume, tá? Bom, e aí vou só colocar aqui do ladinho um pouco que o trabalho de uma transformação gasosa é calculado pela pressão vezes a variação do volume, ok? Então, só para relembrar, foi calculado isso e demonstrado essa equação. Então, corre lá no vídeo anterior se você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Ok. Então, o que é esse gráfico? Esse gráfico quer representar o trabalho de uma máquina térmica que ela funciona através de um pistão ou, em outras palavras, de um êmbolo, muito parecido com o que tem na seringa, né? De aplicação de vacina, na aplicação de anestesias, enfim, nas seringas básicas, para vocês entenderem melhor como é por que está resultando nesse processo, tá? Entre pressão e volume. Então, quando você pega a seringa e você pressiona, se tiver algum líquido dentro, ou ar também, não tem problema, pode ser ar, líquido ou qualquer substância ali, dependendo da substância, você vai ter resultados diferentes termodinâmicos. Você basicamente aplica alguma força, né, no êmbolo e esse êmbolo desloca. Esse deslocamento, isso foi explicado que acontece trabalho, uma distância ali e houve uma variação do volume, né, do líquido que estava dentro, né, ou volume do gás. Então, nesse caso, aqui é como se fosse o trabalho executado agora aqui no lugar dessa seringa, esse movimento que é executado é através de um aquecimento, de uma alta temperatura, né? Então, o movimento
dessa seringa do êmbolo é gerado por um aquecimento, uma força que é gerada através de um aquecimento, né? Um efeito Joule também. Então, para resumir o que representa isso, nós temos dois tipos de pressão e dois tipos de volume. Pressão 1, que está aqui, e a pressão 2. E o ciclo, nesse caso aqui, ele está sendo no sentido horário, tá? E aí, essas palavras isocórica, isobárica, vamos relembrar. Quando, nesse caso aqui, o segmento, né, o sentido do ciclo está horário, tá? Lembrar, né? Horário, né? E anti-horário, né? Então, nesse caso, ele está indo de A para D, ou seja, está em um ciclo A, B, C, D, né? Se fosse anti-horário, seria o sentido de A, seria o contrário, né? D, C, B e A, voltando, né? Bom, mas poderia também só voltar, né, a posição aqui, em vez de começar de A para B, começava de A para D, para ser o anti-horário, né? A, D, C, B. Voltava em A de novo. Bom, então quando for isocórica é quando observar aqui, ó, nesse gráfico, ou no gráfico que for colocado em questões e na interpretação, de que quando esse gráfico mudar a pressão é variável. Tá vendo que de P1 foi para P2, então ela está aumentando a pressão, está variando, então está acontecendo uma variação de pressão, mas o volume aqui é o V1, então exatamente está sendo o mesmo, o volume está sendo o mesmo. De B para C está sendo está tendo uma variação de volume, observe, daqui para cá está tendo uma variação de volume, ó, então aqui está acontecendo uma variação de volume, mas a pressão está sendo igual, está sendo a mesma de P2, durante todo o percurso até chegar em C. Quando chega em C, a transformação já é isocórica, porque de C para D o volume também é constante, ou seja, ele é o mesmo, não muda, mas nesse caso a pressão vai mudar, né? P2 para P1. E, novamente, de D para A vai acontecer uma variação de volume, mas a pressão é constante. Aí vamos só relembrar, né, que nesse caso, quando ela é isobárica, quando a transformação é isobárica, nesse caso, observe que no gráfico, para ficar bem mais claro, na isobárica, o que não muda é a pressão. Então, nesse caso, a pressão ela é constante. Tá? Pressão é constante. O que significa isso? Que o volume é diretamente proporcional para a temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o volume. Então vai ser o gráfico somente da transformação isobárica vai ser uma reta. Se eu estiver falando de isocórica ou isométrica, né, eu estou falando de que o volume é constante, tá? Então, o volume é constante. Por que eu estou relembrando essas coisas? Porque isso vai ajudar muito no cálculo do trabalho, porque o objetivo aqui não é só interpretar, mas também calcular o trabalho dessa transformação, na junção desse ciclo, tá? Nesse ciclo. Então, nesse caso, como o volume é constante, pela equação de Clapeyron, nós vamos ter, já que o volume é constante, a pressão aqui é variável na isocórica, você observa que na subida ou na descida, a pressão está variando, né? De um valor menor para outro maior, ou do maior para o menor. Então, nesse caso, a pressão varia de acordo com a temperatura. Então, a pressão, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Tá? Se ela é isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume, a temperatura é constante. Bom, nesse caso, devemos analisar só mais uma coisa. Você pode observar que tem umas listras aqui mostrando de azul, ó, você está observando, e tem um A interno. Isso está falando da energia interna. Então a energia interna dentro desse ciclo todo, tá, será calculado pela área, tá? A área total. Ou seja, para a gente calcular o trabalho, ele vai ser igual o trabalho desse ciclo será igual à área. Mas por que é igual à área? Porque a gente vai mostrar isso agora. Vamos fazer o trabalho do ciclo passo a passo. Qual é o trabalho do ciclo? O trabalho total do ciclo será ir de A até D, tá? No sentido horário. Então, o trabalho de A até B, ou seja, de A para B, é uma transformação
Observe que é isocórica. Se é isocórica, então nesse caso o valor do volume é constante. Ou seja, o volume é o mesmo. Então, de fato, se o volume é o mesmo, como é que a gente calcula o trabalho? Né? Aí você deve lembrar pela fórmula. Então, deixa eu só diminuir um pouco aqui para caber o gráfico também. Eu vou pegar a pressão, no caso, entre P1 e P2. Tá? Então, só calcular aqui. A pressão P1 até P2, ou seja, P1 é um valor qualquer e P2 também é o mesmo. Então, eu vou pegar a diferença aí dessas pressões vezes o volume. Olha o que vai acontecer com o cálculo, né? Então eu vou pegar a pressão ou seja, vai ser a diferença, pressão vezes volume, né? Pressão 2 menos pressão 1, porque é o valor, ou o módulo disso, né? Vezes o volume. O volume é V1. Mas, pela fórmula, você deve lembrar que o volume é de fato quem? É o volume na posição final menos o volume da posição inicial, porque é variação de volume, ó. Observe aqui que tem um delta aqui. Então, é variação de volume. Eu coloquei P2 menos P1 pela pressão para a gente entender isso. Aqui pode existir um valor real, tá? Então, nesse caso, vai existir P2 menos P1 vezes... Só que o volume, olha, preste bem atenção, o volume V2 é o mesmo, ele é constante. Então, só substituindo aqui, vai ser V1 menos V1. Olha só. Ou seja, o volume é o mesmo, é constante, é como se fosse V1 menos V1 ou V1 menos V2, ou V2 menos V1. Só que o V2 eu vou colocar assim, deixa o V2 mesmo, para entender, né? Porque imagine o V2 aqui, certo? E o V1 aqui. Só que esse V2 é um V2 linha, por quê? Porque esse V2 aqui já é o do outro ponto, então vamos só diferenciar. Mas esse V2' é igual a V1, então seria tipo, o valor desse volume é 2 ou 1. Então é 1 menos 1 dá 0. Pode ser qualquer valor, tá? 10, 10 menos 10, 0. Então isso aqui vai para 0. Então o trabalho entre A e B, esse primeiro processo do ciclo é 0 Joule, tá? 0 Joule. Então nós já temos o valor basicamente dessa primeira transformação. Qual é o da próxima? De B para C. Agora, de B para C é isobárica. De B para C, o trabalho de B para C será o valor, né? O valor da pressão vezes a variação do volume. Nesse caso ela é isobárica. O volume, observe, está aumentando. Então, o resultado é positivo. Então, vamos lá. Como é positivo, qual é a pressão? A pressão é constante. A pressão é P2. Então, vou pegar o P2 vezes a variação de volume, que é V2 menos V1. V2 menos V1. Pronto, então aqui, matematicamente, nós estamos calculando e tentando mostrar o cálculo do trabalho do ciclo. A penúltima parte é a isocórica. Aí você observa, mas professor, de A para B também é isocórica. Ele subiu, né? Tá em sentido horário. Aqui também já está voltando, fechando o ciclo. Vai ser 0 também? Exatamente, vai ser 0. Tá? Então eu não vou fazer esse cálculo de novo com V2. Eu vou já pular essa parte. Então o trabalho de C para D, já que quando é isocórica é 0, então o trabalho é 0 Joule. Tá? E agora do ladinho aqui eu vou colocar o trabalho entre A e D. Agora A e D é também isobárica. Então agora eu vou estar mostrando como é que a gente vai encontrar o valor dessa pressão. Agora a pressão aqui mudou para P1, porque a isobárica está ali, né? P1 vezes o valor da diferença do volume 2, né? Menos o volume 1, ok? Para alterar, para a gente encontrar a fórmula geral do trabalho do ciclo completo, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos esses valores, mas 2 já são 0, então vai sobrar só o trabalho de BC e o trabalho de AD. Então o trabalho total do ciclo, será igual a o P2 vezes o volume 2 menos V1, mais, né, vou somar todos, P1, pressão 1, do volume 2 menos o volume 1. Tá? Para mudar um pouco, né, aqui nós temos que, corrigindo aqui, entre A e D,
a transformação está já no sentido contrário. Observe, ela está voltando. Então, aqui seria V2 e V1 se eu tivesse indo de A para D. Então, quem é a posição final? É o V1. Então, aqui no início, tá? Coloquei V2 e 1, aí já foi da forma direta, mas eu vou colocar o jeito certo, que é 1 menos V2, tá bom? E aqui também continua V1 menos V2. Deixa eu apagar aqui. V1 menos V2. Porém, por que é V1 menos V2? Né? V1 menos V2, já no gráfico ali a gente observa isso. Tá? Por quê? Porque a posição final é o V1 e a posição inicial é o V2. Então, final menos inicial. Mas eu quero deixar de uma forma que esses dois aqui, ó, os dois termos aqui, ó, que estão entre parênteses, eu tenha o V2 como primeiro termo dentro do parênteses. Então eu vou só alterar isso e eu fico com a pressão 2 vezes V2 menos V1, aqui não muda. Aí a diferença desse sinal, porque eu vou colocar agora o menos que está nos parênteses para fora. Tá? Então vai ficar P1 vezes V2 menos V1. Tá? Você faz a distributiva, tá? Depois separa. Se está com dúvida, é isso aqui que eu fiz. P1 positivo, V1, mais que menos menos, P1 vezes V2, tá? Aí eu coloquei o P1 de novo em evidência, né? Ou você só troca a posição aqui, tá? Deixa eu melhorar uma parte. Questão de alguma parte notável, né? P1 é menos V2 mais V1, tá? Aí eu faço a distributiva, vai ficar menos P1 vezes V2 e mais P1 vezes V1. Aí para colocar de novo o P1 em evidência, eu só coloco o menos na frente, né? Então vai ficar menos P1 vezes, o que dá certo isso aqui fazer é com V2, né? E menos com menos dá mais, né? Mais P1 vezes V1, tá? Aí eu só coloquei aqui, pronto. Então como é que a gente calcula o trabalho do ciclo? Aqui, ó. Pegando a pressão 2 vezes a variação do volume dessa posição, menos a pressão 1 vezes a variação do volume 2 menos V1. Essa forma é uma forma geral para um ciclo que você observa aqui retangular, mas serve também para triangular, seja de como reto também, depende de como está o gráfico, tá? Mas a regra geral é essa, então você pode aplicar de várias formas. E para finalizar essa parte, o trabalho do ciclo é também equivalente, tá? É equivalente à área, olha só, igual à área do retângulo ABCD. Do retângulo ABCD, tá? Ou do paralelogramo ABCD, tá? Então fica essa dica também aí para você estar fazendo um cálculo mais direto, ou seja, se ele quer saber o trabalho completo, calcula a área, tá? Da figura do ciclo todo e você tem, tá? O valor, porque geralmente às vezes não é dado alguns valores nessas posições, então você tem que calcular o trabalho separadamente, tá? Então basicamente é isso. Para finalizar a parte teórica dessa aula, eu vou estar agora falando sobre a energia interna, tá? A energia interna, geralmente, na verdade, é uma função que está relacionada ao sistema termodinâmico, onde eu vou somar todas as energias envolvidas nesse sistema termodinâmico. É como se eu tivesse uma grande máquina e eu fosse somar todos os movimentos daquela máquina e o que ela gasta de energia, mas olhando mais para a parte termodinâmica, tá? Então, basicamente, a energia interna, a definição é na verdade uma junção desses 4 tipos de energias aqui. A primeira, a energia cinética de translação e rotação das moléculas, tá? Essa energia cinética de translação e rotação das moléculas é justamente a energia que nós vamos colocar assim, que nós vamos utilizar. É essa energia que nós vamos utilizar para os cálculos. Por quê? Porque é essa energia cinética das moléculas que nós estamos trabalhando dentro do campo termodinâmico. Ou seja, de um certo tipo de gás, a quantidade de moléculas,
né? E aí isso envolve outras energias, tá? Uma parte mais geral, desculpa. A parte que eu estou falando que nós vamos trabalhar é essa da engenharia cinética. Essa mexe mais com a vibração das moléculas, que é o quanto essas moléculas vibram, né? A energia que envolve os elétrons e a energia potencial. Todas elas fazem parte da termodinâmica, mas nos cálculos nós vamos utilizar somente uma dessas, tá? A vibração das moléculas se torna na agitação delas, né? A energia potencial já é uma mudança de posição. Quando uma molécula se choca com a outra, ela se distancia se distancia de uma molécula para a outra. E essa distância pode ser também uma distância em grau de liberdade, tá? A energia dos elétrons já está envolvida mais com a parte aplicada da eletricidade. Então, o que vai ficar mais óbvio, né, e também da eletrólise, né, na química, o que vai mais ficar focado para o nosso estudo é essa energia de translação e rotação das moléculas. Essa energia de translação é como a molécula se comporta, ou seja, vamos abordar, nós estamos abordando aqui uma unidade de dimensão tridimensional, tanto no x, no y e no z, ou seja, seria tanto o plano quanto o tridimensional. Então seria como essa molécula se comporta tanto no plano e no espaço, na verdade, né? Ou seja, imagine uma seringa cheia de líquido. Então, cada molécula de água, por exemplo, ou do líquido que está lá dentro, eu estou analisando esse movimento da mudança de posição de cada molécula de água. Tá? Como é que calcula essa energia, né? Então, essa parte é aplicada à energia cinética, né? Então, essa primeira fórmula que nós temos. Então, a energia é representada pela letra U, então nós vamos chamar de energia ou de variação de energia, né? Ou o delta U, que é a variação de energia. E aí o que mudaria nessa fórmula seria a variação de temperatura, tá? Então, basicamente, os graus de liberdade já estão relacionados com a quantidade de mols. Para uma molécula, uma substância, né, monoatômica, ela só tem um mol, né? Então aqui nessa fórmula nós temos 3 graus de liberdade. Então nesse caso nós temos 3 meios de N vezes R vezes T. Tá, aí quem é o N, né? É o mesmo valor de N da equação de Clapeyron, que é o número de mols. Então esse aqui é o número de mols, tá, da substância. O R é uma constante, continua mesmo, né? Uma constante universal, né? Que vale em torno de 8,3, né, joules por mol de Kelvin. Então, isso vai depender muito da substância e de como se comporta, né, na questão. A questão é geralmente aproximar 8,37. E aí, se eu tenho uma variação de volume entre uma substância, eu estou relacionando também a massa dessa substância. Essa substância é o que? Ela vai ter uma temperatura inicial e uma temperatura final. Então, toda vez que a gente relacionar, querer calcular a energia interna, eu estou calculando uma variação de energia interna, ou seja, eu vou ter uma variação de temperatura. E geralmente essa variação de temperatura, né, ela sempre, a inicial é igual à final, tá? E já dando aqui uma dica, a variação de energia interna é sempre igual a zero, tá? Quando a gente quer calcular a energia interna, tudo bem, normal, vai ter um valor em joules. Mas se eu estou calculando a variação de energia interna de um sistema termodinâmico, é zero sempre que vai dar, porque a temperatura aqui é sempre inicial é igual a final, tá? Bom, se eu estou falando de um gás diatômico, então a fórmula é essa para calcular, tá? Então pode acontecer de você calcular a variação de energia interna, ou seja, se você calcula a variação de energia interna, então em vez de tanto para monoatômico como diatômico, que é esse aqui, né? Esse aqui é monoatômico, e aqui é diatômico. Então nós vamos ter basicamente a mudança aqui na fórmula somente da variação da temperatura, tá? E se eu tenho um monoatômico, né, aqui eu vou ter 3 meios
número de mols, vezes a constante universal da lei geral dos gases, vezes a variação de temperatura, tá? A gente calcula a energia interna dessa forma. Agora vamos para o exercício, né? Para a gente saber como é que tudo isso funciona, tá? 3 exercícios básicos para a gente começar, e aí nós vamos, você pode treinar eles em casa, né? Para estar aí também resolvendo essas questões. Bom, é dada uma amostra de gás perfeito sob expansão isobárica, sob pressão de 1 vezes 10 ao quadrado, Newton por metro quadrado, né? Isso aqui é basicamente 100, né? 100 Newton por metro quadrado. Calcule o trabalho realizado pelo gás quando o volume passa de 10 metros cúbicos para 20 metros cúbicos. Um detalhe importante é que, cuidado às unidades, tá? N, número de mols, em mols, constante universal, né? Na grandeza correta. Temperatura é absoluta, não esqueçam. E a pressão em Newton por metro quadrado ou Pascal. Todo o volume também é em metro cúbico. Tá? Então, só isso para a gente realizar. Para resolver essa questão, vamos lembrar que o trabalho é o que? O trabalho da transformação gasosa é pressão vezes a variação de volume. Então, já que é um gás perfeito, uma expansão isobárica, ou seja, a pressão aí é constante, então eu já tenho o valor da pressão e eu tenho uma variação. Como ele quer calcular o trabalho realizado, esse trabalho, basicamente eu pegar essa pressão que foi dada, que é 10 elevado ao quadrado, vezes a variação de volume. A variação de volume é a final menos inicial, 20 menos 10. Né? Então vai dar 10. Então vai ficar, basicamente, 10 ao cubo, né? Que é 1000 joules. Tá? Então, 1000 joules aí é o valor do valor final, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Vou deixar em potência mesmo, 10 elevado ao cubo, que é 1000 joules, tá? Questão simples, né? Para a gente entender e aplicar a fórmula, tá? Agora a questão 2 já vai mexer um pouco com aquilo que a gente falou hoje. E preste bem atenção nos detalhes da questão, tá? Determinada massa de gás passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama pressão versus volume da figura. Determine o trabalho realizado ou recebido, né, pelo gás durante todo o ciclo. Só um detalhe importantíssimo, não esqueçam. Quando o trabalho ele é positivo, significa que o trabalho realizado, essa letra grega T aqui é o trabalho, chamando, né? Então, o trabalho, quando ele é maior que zero, ou seja, o trabalho realizado, ele é maior, tá bom? Ele é maior que o trabalho recebido. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho 1000 joules de energia, eu coloco em uma máquina. Só que em uma máquina térmica, quando essa máquina térmica pega esses 1000 joules, ela pega esses 1000 joules e transforma em 3000 joules. Então ela pegou todo, vou colocar um valor menor aqui, né? 1000 joules e ela pegou 1000 joules e dobrou esse valor, 2000 joules. Então todo o trabalho realizado, se eu pegar o trabalho realizado dele, basicamente, deixa o 3000 mesmo, que é o exemplo aqui, senão não vai ser maior, né? 1000 joules e 3000. Então o trabalho recebido foi 1000 e o realizado, ele resultou tudo isso em 3000. Então 3000 menos 1000 dá 2000 e nesse caso é positivo, tá? Então nesse caso o trabalho realizado é maior que o recebido. Agora o trabalho quando é menor que zero é o contrário, quando é o trabalho recebido ele é maior que o trabalho realizado, né? Um exemplo, ele recebeu 1000 joules novamente, só que desses 1000 joules ele só realizou 200 joules, né? Então nesse caso eu vou pegar o recebido, né? que é 1000, né? Nesse caso o recebido é 1000 joules e o realizado só foi 200. Então, quando eu fazer essa diferença do realizado para o recebido, eu vou ter 200 menos 1000. Aí dá menos 800. Então, o trabalho é negativo. Tá? Bom, e aí, olha, voltando agora para a questão, determine o trabalho realizado ou recebido pelo gás durante o ciclo. Aí fica a dica assim,
Outra, aqui é horário. Então, quando o sistema termodinâmico for horário, o trabalho é positivo. E se ele é anti-horário, se ele for anti-horário, ele é negativo. Então, ficou fácil. Então, se ele está em sentido horário, trabalho positivo. Anti-horário, trabalho negativo. Então, vamos observar. Observe. Ó, esse gráfico está aqui com a pressão de 5 Pascal, vai até 15, variando o volume de 2 a 8 metros cúbicos. Observe bem que se eu observar em qualquer direção, observe, ó, se eu marcar A aqui, ponto A, ponto B, ponto C, de A para B ele está no sentido, né? Aqui ela começa até no sentido horário, ó, aqui de A para B. Mas quando chega em B, ele já volta. Então, nesse caso, seria um valor, né, diferente, tá? Então, cuidado quando vocês forem interpretar questões sobre o trabalho da transformação cíclica, tá? Então, basicamente é isso. Quando acontecer isso, lembre, né? Quando é horário positivo, quando é horário negativo, tá? Então, vamos calcular o trabalho vou deixar marcado esses pontos A, B e C logo aí. Então, vou marcar esses pontos aí e eu quero calcular o trabalho e saber se ele é realizado ou recebido. O final da resposta, né, é o trabalho total do ciclo que ele quer saber, ó, total durante o ciclo, né? Então, pelo menos um ciclo já responde a questão. O trabalho de A para B, agora vamos analisar com calma. O trabalho de A para B, vou até colocar o A mais para cá. O trabalho de A para B é quando nós não temos essa reta, né? Porque o conteúdo ali foi mostrado formando um quadradinho perfeito, agora está na diagonal. Mas você vai calcular a área sobre essa curva, tá? O trabalho vai ser igual à área. Lembra que o trabalho total do ciclo é igual à área? Poderia ter bem calculado. Mas, ó, esse trapézio aqui, ó, você está observando? Esse trapézio aqui vai ser a área sobre a transformação gasosa entre A e B, tá? Então vamos lá. O trabalho entre A e B será a base menor mais a base maior, porque é a área de um trapézio, tá? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. A base menor é de 0 a 5, ou seja, 5 Pascal, mais aqui, ó, essa altura aqui é de 15, porque está indo de 0 a 15, tá? Vezes a altura que é 6, porque 8 menos 2 é 6, tudo isso dividido por 2. Então isso aqui vai dar 120 por 2, 60 joules. Positivo. Por que vai ser positivo, professor? Porque imagine que se essa reta ela continuasse, né? Ou ela fosse paralela, continuasse linear nessa mesma direção aqui de B e C, só que com sentido para a direita. Então, vamos imaginar separadamente os ciclos, tá? Então, 60 joules positivo. Agora eu vou calcular o trabalho entre B e C. Só que agora o trabalho, o sentido do gás está indo para a esquerda, o sentido anti-horário. Então eu sei que o resultado é negativo. Mas como é que a gente calcula o trabalho? É possível calcular? Eu pego a pressão vezes a variação do volume. A pressão aqui é 15 Pascal vezes a variação de volume. A variação de volume é 8 menos 2, porque já está em metro cúbico, né? É a distância final menos inicial, né? Então, é a variação de volume. 8 menos 2 dá 6, então aqui vai dar 90 joules. Mas é menos 90, porque ele está no sentido contrário, tá? Então tá aí o trabalho de B e C, e está faltando agora só de C e A, né? Aí o de C e A, a gente fica mais fácil, porque aqui é uma transformação isobárica entre B e C, mas entre C e A é isocórica. Aí nós vamos lembrar que a pressão, o volume é constante. Quando eu faço subtração do mesmo volume por ele mesmo, vai dar zero. Então o trabalho aqui é 0 joule. Então só sobrou 60 e menos 90. Então o trabalho total do ciclo, pode chamar trabalho total, pode chamar trabalho do ciclo, será 60 positivo menos 90, que é menos 30, tá? 30 joules. Então esse é o valor, né? Aí para o gabarito, se
tivesse alternativas, você marcar menos 30 joules. Tá? Bom, vamos lá finalizar agora essa aula com essa terceira questão. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas, né? Ou seja, a soma, né? É a medida da energia cinética de todas as partículas das moléculas, se for de um gás, né? Lembra que essa é a forma adotada esse estudo termodinâmico. Agora determina a energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal. Se fosse diatômico seria outra fórmula, tá? Então determine a energia interna de 3,5, já que é monoatômico, vezes temperatura. Então a energia interna será 3,5 de monoatômico, gás ideal, a uma temperatura de 300 Kelvin. Lembra? Olha, nesse exemplo está bem tranquilo porque já está em Kelvin, mas lembrando que geralmente nos problemas pode aparecer em Celsius. Você tem que formar de Celsius para Kelvin. Aí, se não lembra, só revisa um pouquinho lá sobre termometria, né, a transformação. Mas não é fácil. Ou é soma 273 subtrai 273. Então vamos lá. O número de mols, né? 2 mols. Então N é mols. O R é a constante universal dos gases. O 8,37 vezes a temperatura de 300 Kelvin. Tá? Aqui de cara a gente vai simplificar esses dois. Né? Então a energia interna será 3 vezes, vou organizar melhor assim, 300 vezes 8,37. Então a energia interna será 900 vezes 8,37. Isso vai dar aproximadamente 7.533, tá? Joules. Então esse é o resultado final, tá? Para colocar em notação científica, você divide por 1000, né? Então vai ficar, né, 7,5. Vou colocar aproximadamente assim, ó, 7,5 vezes 10 elevado, como eu estou voltando, 3, né, elevado a 3, tá? Joules. Beleza? Ou pode ser representado dessa forma, tá? Claro, se tiver alguma alternativa com 7,53 não tem problema, né? 7,553 tem problema, né? Mas aproximando aí para o décimo mais próximo é o 5, né? Bom, gente, ficamos por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários, né? Qualquer também sugestão você pode deixar nos comentários. Então até a próxima aula e a física esteja com vocês, tá? E não esquece também de curtir o vídeo, de se inscrever novamente, se não é inscrito, tá? Já falei no início do vídeo, mas estou reforçando o convite. Tchau, tchau e até a próxima.